Alô, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje ensinar sobre orações subordinadas substantivas. Essas orações, elas sempre estão no lugar de um nome, por isso que são chamadas de substantivas. Eu tenho aqui para vocês a fórmula da oração, sempre eu falo dessa fórmula. Nós temos o termo 1, 2, 3 e 4. E o termo 5. Explicando aqui mais embaixo, nesse quadro, o termo 1 vai ser sujeito. Aí nós encontramos uma oração substantiva aí, que vai ser a subjetiva. O termo 2, o verbo não tem nada de oração substantiva. Vamos ver o termo 3. O termo 3 tem essas orações aí, ó. O que é complemento do verbo, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa e agente da passiva. No termo 5, nós vamos encontrar duas orações substantivas, completiva nominal e apositiva. Então, vamos partir primeiramente aqui, vamos para o outro slide. Aqui. E falar das orações substantivas. Vejam bem. Vamos ver primeiro exemplos de orações substantiva desenvolvida subjetiva. Objetiva, essa oração ela faz a função de sujeito. Eu sempre falo que existe a quadrimorfia das orações, dos termos, que cada termo pode ser escrito em 4 formas, em forma de palavra, em forma de grupo nominal, em forma de oração reduzida, em forma de oração desenvolvida. Então, vamos ver o caso das orações substantiva aqui subjetiva, em forma de oração desenvolvida. Então, vamos ver aqui. Acreditava-se que a Terra fosse móvel. Aqui é subjetiva. Acreditava-se, está na voz passiva sintética. Acreditava-se que a Terra fosse móvel, né? Vocês sabem que as vozes verbais são 3. A voz passiva analítica, a sintética e a reflexiva. Então, nesse caso aqui, olha, né? Quem estão lembrados assim de vende-se casa, que casa é sujeito? Então, nesse caso, é a mesma coisa. Vamos passar para a voz passiva analítica. Que a Terra fosse móvel era acreditado. Então, quem era acreditado? Que a Terra fosse móvel. Nesse caso, essa oração aí é uma oração subordinada, desenvolvida, né, substantiva desenvolvida, subjetiva, porque é um sujeito. Esse aí é um dos casos da oração subjetiva. Vamos ver o segundo caso aqui. Aconteceu que faltou luz. Simplesmente que o verbo é intransitivo. Quando é o verbo intransitivo, lá nas aulas de sujeito, sempre eu falo que quando tem verbo transitivo, não tem complemento. É só fazer a pergunta antes. E a resposta vai ser o quê? Vai ser o sujeito, que faltou luz, sujeito. Vamos para a terceira. É fundamental. Quando a gente descobre aqui, ó, que tem um verbo ser e o predicativo, isso quer dizer que eu tenho um 1 e o 2. Tem um 2, aliás, tem um 2 e um 3. Verbo 2, na fórmula, né? Fundamental é predicativo 3. Então, falta o 1. É só eu fazer a pergunta. Quem é fundamental? Eu contrate. Porque o contrate é uma oração subordinada substantiva desenvolvida subjetiva. Então, é uma subjetiva. Porque tem o verbo ligação e predicativo. Tem o verbo e seu complemento. Falta apenas o sujeito nessa situação aí. Quarto exemplo. Convém. A mesma situação do verbo intransitivo. É só fazer a pergunta antes do verbo. O que convém? Que você treine mais. Então, isso que você treine mais é um sujeito, escrito em forma de oração. Quinto exemplo. Está aprovado. O fato aconteceu. Esse está aprovado aqui é uma locução verbal. Então, ele dá a ideia de um sentido só, né? Está aprovado é porque provou. Aí, quando é dessa forma, a transitividade dele, ele é intransitivo.
ele é completo, está provado, então provou. Então é só fazer pergunta antes. O que está provado? O que provou? Que o fato aconteceu. Então o que vem depois vai ser uma oração, vai ser um sujeito escrito em forma de oração, então é subjetiva. Sexto exemplo, é preciso, a mesma situação que a gente viu lá em cima. Tem o verbo, tem um complemento dele, tem um 2 e tem um 3, só fazer pergunta. O que é preciso? Que você durma bastante. Então, que você durma bastante é sujeito. Então, uma oração subjetiva. Então, aqui, ó, tem o verbo de ligação e predicativo. Tem verbo e seu cumprimento. Falta apenas o sujeito. Então, o sujeito é que você durma bastante. Sétimo exemplo, foi decidido. Aquela questão da locução verbal. Então, aqui está na voz passiva analítica. Mas aí, se é analítica, a gente pode passar para a sintética? Pode. É só colocar assim, ó, decidiu-se que não haverá discurso no jantar, né? Então, esse que não haverá discursos no jantar é uma oração subjetiva, porque se foi decidido, é a mesma coisa que decidiu. O verbo é intransitivo, esse verbo é intransitivo. Faz a pergunta antes. O que foi decidido? Que não haverá discursos no jantar. Então, uma oração subjetiva. Faz a função de sujeito. Importa que saibas isso bem. Olha, mesmo caso, o verbo intransitivo. Se é um verbo intransitivo, é só fazer a pergunta antes. O que importa? Que saiba isso bem, sujeito. Para 9, parece. Também parece, nesse caso aqui, é um verbo intransitivo. E é só fazer a pergunta. Parece. Parece que a situação melhorou. Tá? Então, vamos para a 10ª. É importante. Mesma situação. Tem um verbo de ligação e predicativo. Tem um verbo e seu complemento. Só falta apenas o sujeito. Então, o sujeito é que você tenha juízo. Descia que ela estava cega. Olha, a voz passiva sintética. Passando para a voz passiva analítica, que ele estava cego era dito. Então, quem era dito? Que ele estava cego. Sujeito. 12. Que técnico treinará a equipe hoje? É certo. Nós temos o 2, o e certo, 3. Só fazer pergunta. O que é certo? Que o técnico treinará a equipe hoje. Então, é um sujeito escrito em forma de oração desenvolvida, então é uma oração subjetiva. Conta-se, está na voz sintética, ó, passando para a voz passiva analítica, que ela nunca saia de casa, é contado. Então, nesse caso, que ela nunca saia de casa, é uma oração subjetiva. E são só esses exemplos aqui, né, de oração subjetiva. Não tem outro tipo de um sujeito escrito em forma de oração subjetiva diferente desse. Sempre vai recair num desses aqui. Agora vamos passar para objetiva direta. Objetiva direta, assim, ó, é mais fácil de se entender. Você tem um verbo, né, e o verbo ele é incompleto, ele pede complemento. Sempre vai pedir complemento. O objeto direto é um complemento do verbo. Não esquecer, o objeto direto é um complemento do verbo. Então, para o verbo ficar completo, tem que ter o objeto direto, senão o verbo não é completo. Aliás, tem inclusive a oração não tem sentido. Igual aqui, ignoro. É incompleto. Se ignora alguma coisa. Quantos são desabrigados? Nesse caso, quantos são desabrigados é o objeto direto, escrito em forma de oração. Por isso que aí é chamado de oração substantiva, desenvolvida, objetiva, direta. Ele disse, ó, logo depois do verbo, a gente faz a pergunta, disse o quê? Onde mora? Resposta, um objeto direto. Ninguém sabe, olha o verbo aqui, sabe. Sabe o quê? Né? Sempre a pergunta do objeto direto é feita depois do verbo. Vamos para outra. Espero. A pergunta depois do verbo. Que você desistam disso. Então, é uma oração aí, né? Escrita, é um objeto direto escrito em forma de oração. O fiscal verificou. Olha, o quê? Se tudo estava bem. Também uma oração objetiva direta. Todos pensaram a mesma coisa. Ó. O quê? Que fosse um disco voador. Objeto direto. Vejam bem que todos, nenhum tem preposição entre o verbo e o seu complemento. Então, objeto direto não tem preposição. Ainda não se estabeleceu o que, quais deve ficar. Então, aqui, ó,
Uma oração subordinada, substantiva, desenvolvida, objetiva, direta. Ninguém imagina o quê? Qual será o próprio destino? Objetiva, direta. Contam. Se conta, conta alguma coisa. Eles contam, aí é sujeito indeterminado. Conta o quê? Que ele nunca sai de casa. Então, objetiva, direta. O médico declarou. Se declarou, declarou alguma coisa. O verbo é incompleto. Para completar ele, precisa de um objeto direto. De um objeto, de um complemento. Então, o complemento aqui, o paciente está bem. É uma oração objetiva direta. Tu não sabes o quê? Onde ficou o teu amigo? Também uma objetiva direta. E a indireta? Vamos ver a indireta aqui, ó. A indireta sempre vai ter preposição. Por isso que é chamada de indireta. É chamada de indireta porque a ligação entre o verbo e seu complemento é dada através de uma preposição. Sempre a objetiva indireta vai ter preposição. O soldado insistia. Aí a peça insistia em alguma coisa. Em que a prisão fosse feita. Então, o complemento desse verbo aqui, em que a prisão fosse feita, é uma oração, né, indireta. Objetiva indireta. Não entendi. Por quê? Vocês discutiram. Por aqui é uma preposição. Então, essa aqui é uma objetiva indireta. Insisto, se insiste em, o verbo pede uma preposição, rege uma preposição em que? Então, em que partes? Objetiva indireta. Eles agora se convenceram de que? Objetiva indireta também, de que erram. Necessito de alguma coisa. Então, complemento tem uma preposição, então é objetiva indireta. Dei o que? O prêmio. Esse aqui, o prêmio, é objeto direto. Veja que não tem nem preposição. Mas aqui tem preposição, o a. A quem? Dei o prêmio a quem? Aos que mais se esforçam. Então, objetiva indireta. Ele necessita de alguma coisa, de que os judeus, de que os ajudes. Então, objetiva indireta. Vamos para a predicativa. Predicativa vai ter sempre esse formato. O sujeito, o verbo de ligação, e depois do verbo de ligação, não tem apelo, vai ser um predicativo. Mas todas essas aqui é escrito em forma de oração, o predicativo escrito em forma de oração. O Arnaldo foi, verbo ser, foi passado do verbo ser. Quem trabalhou menos, predicativo, isso aqui é um predicativo escrito em forma de oração. Minha esperança era, o verbo ser no passado, que ele desistisse, um predicativo escrito em forma de oração. O fato é que ando muito ocupado. Depois, o verbo de ligação, o verbo ser, sempre vai ser de ligação, e vem depois um predicativo. Então, é uma oração predicativa. Nossa vontade era que o cometa aparecesse também, predicativa. O fato é, sempre que vem depois de um verbo de ligação, vai ser um predicativo. É justo que amparemos nossos pais também, predicativo. Para alguns, a pátria é onde se está bem. Então, esse aqui é um predicativo escrito em forma de oração. O fato é que seu filho foi reprovado também, depois do verbo ser, vem uma oração aqui, nesse caso, uma oração substantiva, desenvolvida, predicativa. Agora vamos ver a completiva nominal. Vocês sabem o seguinte, que aqui na objetiva indireta, sempre tem uma preposição. O verbo é ligado ao seu complemento através da preposição. Sempre depois do verbo de ligação, aqui na predicativa, vem um predicado. Então, a oração vai estar aí. E aqui no complemento nominal, a dica maior é o seguinte, sempre depois de um nome, vem um complemento dele. Se é complemento dele, esse termo vai se chamar complemento nominal. Tudo aqui, essas orações aqui estão escritas em forma de oração. Então, completiva nominal. Olha aqui, o tio está certo. Isso aqui é um verbo de ligação. O que vem depois, tudo aqui é um predicativo. Mas o complemento nominal vai estar dentro desse predicativo. Por quê? Porque ele está aqui, determinando a palavra certa, o adjetivo certo. Está complementando o certo. Então, sempre o complemento nominal vem dentro de algum termo. Nesse caso aqui está o termo predicativo. E de que a prima virá está complementando o nome certo. Porque se eu falar assim,
tudo está certo. Vocês vão compreender? Tudo está certo. Não, certo de alguma coisa, de que a prima virá. Outra, tem uma impressão. Tenho o quê? A impressão de que estou no mesmo lugar. Tudo isso aqui é um objeto direto. Tenho o quê? Mas dentro do objeto direto tem outra oração, que é essa aqui, ó, de que estou no mesmo lugar. Mas essa oração aqui tem relação com impressão e não com tenho. É com a impressão, está complementando a impressão. Então, sempre a completiva nominal vai estar complementando o sentido de um nome. Nesse caso, impressão. Mesmo caso no terceiro aqui, ó, no terceiro caso, medo. De que essa calúnia se espalhe, está complementando o sentido de medo. Então, é uma completiva nominal. Eles agora estão convencidos. Olha aqui um adjetivo. Está sendo complementado aqui. De quem erraram. Então, completiva nominal. Estou certo. Também um adjetivo. Nesse caso aqui, tudo isso aqui é um predicativo. Tudo, predicativo. Mas dentro do predicativo tem um complemento nominal, escrito em forma de oração. Outra oração escrita aqui, ó, é uma completiva nominal escrita em forma de oração. Tenho receio de que ele nos descubra. Se eu falar assim só, temos receio, não está completo. É a mesma coisa, o verbo não precisa de complemento? Precisa. Quando ele é incompleto, precisa. Se eu falar assim, Pedro comeu. Comeu o quê? O bolo. Então, o bolo está complementando o verbo. Mas se eu falar assim, temos receio. Receio já é nome. Então, esse de que ele nos descubra vai ter relação direta com o nome. Vai determinar o nome. Nesse caso, vai complementar o nome. Então, é a completiva nominal. Vamos para a positiva. É mais fácil a positiva. A mãe só desejava isso. Isso quer dizer o seguinte, que você seja forte. É uma apositiva. A positiva está explicando uma palavra anterior. Está explicando, né? O que é isso, ó? A mãe desejava isso. Então, isso está aqui na frente. Que você seja forte, né? A outra, só me resta uma alternativa, 2 pontos. Encontrar o remédio. Então, essa alternativa, o que é? Encontrar o remédio. Está falando o que é essa alternativa. Está explicando. Só põe uma condição. Ó, essa condição, 2 pontos, vai vir aqui na frente. Vai almoçar comigo. Está explicando essa condição. Então, a positiva é mais fácil, porque toda vez que for positiva, vai ter 2 pontos. Não esqueço desses 2 pontos. Então, vamos aqui resumindo. Eu coloquei todos os casos que podem ocorrer uma oração subjetiva, que é uma oração, né, substantiva desenvolvida, é um sujeito, escrito em forma de oração. Todos os aqui, ó, na voz passiva sintética, verbo intransitivo, quando tem o 2 e o 3, aí só falta o verbo intransitivo, quando esse verbo aqui, ó, quando está escrito em forma, a forma verbal é analítica, forma verbal passiva, então também o que vem aqui é sujeito, é preciso também, ó, o 2 e o 3 falta 1, foi decidido também, voz passiva analítica, então tem sujeito, importa, intransitivo, então sujeito. A questão aqui do objeto direto, logo em seguida do verbo, o verbo ele é incompleto. Se é completado, tem um complemento, não tem preposição, não tem preposição, então é objetiva direta. Todas elas é sem preposição. A indireta já tem preposição. O seu complemento, que é o objeto indireto, tem preposição. E a predicativa, sempre depois de um verbo de ligação, vem um predicativo. Só que nesse caso aqui, todos os predicativos estão escritos em forma de oração. Então fica sendo uma oração predicativa. E a completiva nominal sempre vai ter relação com o nome. Então, sempre vai ter um nome antes. Não tem nada a ver com o verbo. Complementando o nome, vai ser uma oração completiva nominal. E a positiva vem explicando alguma coisa, que foi falada anterior, mas sempre vai ter 2 pontos. É isso aí que o estudo de hoje é falando das orações, né, substantiva. Por hoje é só.